texto sagrado, o livro de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o evangelista, capítulo de número 7. Glória a Deus. Capítulo 7 do Evangelho de João. Eu fiz até uma masquinha aqui, tem hora que eu nem olho para ele, mas hoje eu acho que eu vou ter que olhar. Capítulo 7 do Evangelho de João. Quem achou, diga amém. Amém. Nós vamos ler versículo número 37 e 38 e a parte A do 39. Capítulo 7 do Evangelho de João, capítulo 7. Glórias a Deus, aleluia. Versículo 37. Maravilhas. Eu vou ler aqui. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas jorrarão do seu ventre. Só a parte A do versículo 9. E isto disse ele do Espírito que havia de receber o que nele cresce. Amém? Amém. Eu vou ler de novo porque você não pegou. Vamos lá. Versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre, de dentro de você. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque Deus é bom, que as suas misericórdias duram de geração em geração. E as mãos de Deus estão estendidas sobre nossas vidas, sobre este lugar, sobre esta casa. Eu fico feliz de poder estar aqui falando de Jesus, falando da sua palavra. É glorioso. Isso é uma honra, né? E quanto mais quando é o último dia. E quanto mais porque é festa. Porque todos nós estamos aqui ansiosos para ver o agir de Deus, a manifestação. Colocamos as nossas orações diante de Deus. O texto aqui que eu acabo de ler, eu queria pedir para o Marcelo agora pular. Capítulo 4. Nós vamos fazer um paralelo com esta palavra aqui, de Jesus falando que quem tem sede, vá até ele e beba. Aí eu vi uma história, que é uma história que tem uma riqueza profunda. É uma história que é rica em detalhes que às vezes passa de ser despercebido por nós. Nós lemos e ouvimos e vimos muitas vezes muitos pregadores, pastores que citam, que pregam a mesma passagem e às vezes os detalhes, a riqueza dos detalhes estão contidas lá e passa despercebido, a gente não percebe nessa passagem da mulher samaritana. E é justamente nela que hoje Deus tem uma palavra para você, para mim, para o nosso coração, para nossas vidas.
Deus queira que seja essa a vontade dele, que os céus neste lugar se abram e Deus possa derramar as bênçãos que ele tem para cada um que aqui está nesta noite. Acredito que nós saímos de casa hoje mesmo debaixo de chuva, crendo que a chuva de Deus vai ser derramada dentro desse tempo, chuva de bênção e de graça. A graça de Deus. Se você olhar bem, vamos ver aqui alguns detalhes da passagem da mulher samaritana. A mulher samaritana parece que é o contrário da palavra de Jesus quando se dirige aqui aos judeus. Jesus está numa festa aqui na Judéia, a festa dos tabernáculos, e está ali fariseu, um monte de gente querendo prender Jesus, e Jesus, ele, no último dia, ele dá esse discurso: quem tem sede, venha a mim e beba. Porém, na mulher samaritana é o contrário, ele vai se encontrar com ela. Se não bem conhece a história que a mulher samaritana, Jesus chega cansado, porque tinha que ir para a Galileia, ele estava na Judeia, mas diz o texto que era necessário passar por Samaria, e ele chega numa cidade chamada Sicar, próximo do poço de Jacó, e ele ali se senta, e ali os seus discípulos vão até a cidade para comprar comida. O texto diz que Jesus estava cansado, e ele sentou-se ali. Logo aparece uma mulher. Jesus estava aguardando, porque esse encontro com aquela mulher é sublime. É uma coisa maravilhosa que acontece na vida de um ser humano, de ter esse encontro com Jesus. Então vamos ver alguns detalhes aqui. Eu contei 5. Eu fiquei focando em 5 detalhes. E o primeiro é que Jesus oferece para aquela mulher água viva. Nós vamos ver o texto para a gente acompanhar direitinho aqui, sem errar. Versículo 10 e o versículo 11. Vamos ver o que está escrito aqui. Versículo 10. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. É verdade, o poço era fundo. Onde, pois, tens a água viva? Se nós entendermos bem este texto, esses textos da água da vida, ou a água viva que Jesus está oferecendo para aquela mulher, é a presença do Espírito. Os irmãos bem conhecem que aquela mulher, onde ela era, o que ela se a gente fosse analisar um pouco a biografia daquela mulher, entender um pouco dela, nós iríamos ver que era uma mulher sofrida, era uma mulher que tinha a sua vida perturbada, complicada a vida daquela mulher. Era uma mulher bem complicada, por quê? Primeiro porque ela era mulher. Uma mulher não podia estar em comunicação com o homem, naquela época, costume, e principalmente a sós, na rua, jamais uma mulher poderia estar batendo papo com um homem, principalmente porque ela era samaritana e ele era um judeu. Já havia uma discriminação aí. Primeiro que ela era mulher e ele era um homem. Ela era uma samaritana e ele era um judeu. E quando nós vamos ver sobre a vida dela, os irmãos bem sabem que alguns, teve uma época, a historiador dizia que ela era uma prostituta, mas na verdade ela não é prostituta. O tempo vai passando, o pessoal vai entendendo melhor. Jesus disse que todo é quem não examina as Escrituras. Então o tempo vai passando e ela não é prostituta, aquela mulher, ela teve seus relacionamentos perturbados, O texto vai dizer, a passagem, o contexto diz que ela teve 5 maridos, provavelmente alguns morreram, ela casou de novo, outros talvez
talvez abandonou, deu carta de divórcio para ela, né? Porque, segundo a lei, né, você vai ler em Deuteronômio, em Levítico, tem leis que se o homem achasse alguma coisa indecente, alguma coisa que não agradasse a ele na sua esposa, ele podia, não, a carta de divórcio, devolver a mulher. Então, provavelmente, essa mulher também tinha algum problema, algum defeitozinho ela tinha. E aí, era abandonada pelos caras. O cara dizia não quer essa mulher. Ou, a gente sabe, porque o texto não explica sobre a vida pessoal dela, mas vou dar um conselho para vocês, mulheres. Aproveitar, vou abrir um parênteses. Irmã, pelo amor de Deus, se cuide, está arrumando direitinho. Tem mulher que não bebe na canela, só parece perna de homem. Irmão, se a canela está perdendo isso, vá então. Vamos fechar o parênteses. Mas algum problema que a mulher tinha, porém ela já teve 5 maridos. E ela disse que não era dela. É provável que ela estava vivendo uma vida, sabe aquela? O pessoal fala assim, eu não casei com uma, eu estou amasiado, eu juntei as trouxas, eu estou junto. Talvez era até perseguida também pelas outras mulheres por causa da vida que vivia. Ou talvez ela era uma adúltera, ou não, uma adúltera não, ela era uma amante de um cara que estava adulterando, porque se ela tinha um marido que não era dela, então ela era uma amante. Vamos deixar ela um pouquinho. Mas na vida da pessoa, dessa mulher, principalmente dela, uma vida sofrida, angustiada, perseguida, mas ela teve uma oportunidade de beber da água da vida. E olhe que ela já estava conversando com Jesus e já estava bebendo da água. E nem percebeu. Já estava bebendo da água. Eu estava aqui na pregação da minha mãe, eu disse, foi cadê ela? Está aqui não? Está na escala de hoje. Estava na pregação da quarta-feira aqui, e eu vi um paralelo da vida dela, que ela contando, do destino dela, sobre a mulher samaritana. Eu falei, nossa, é coisa linda, né? Não por causa dos maridos, esquece o marido, falando do encontro com Jesus. Você viu que ela, se você me lembrar, você vai ver que a irmã Maria do Socorro falou aqui, que ela, quando teve um encontro com Jesus, ela fez o quê? Fez um bolinho, um cafezinho, arrumou a mesa, puxou a cadeira, pediu para Jesus sentar e tomar café com ela para bater o papo. Foi isso que ela pregou. Né? Você vê, isso aconteceu com essa samaritana. E foi Jesus que preparou tudo. A primeira coisa, o primeiro passo, a primeira oportunidade, o primeiro foco aqui desse encontro foi a água viva que Jesus ofereceu para ela. Mas nós vamos correr. Interessante que o segundo ponto é a água que ele oferece é uma saciedade permanente. É uma coisa que Jesus oferece para ela, é uma água que ele oferece para ela, que vai ser permanente. Vamos ler o texto. Vamos lá, Marcelo, me ajude. Versículo 13 e 14. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a crescer. Jesus estava falando da água da mulher, do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca, ele falou o quê? Nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele, na pessoa, uma fonte de água que salte para a vida eterna. É uma coisa permanente. Vamos fazer um paralelo de vida espiritual e vida material física.
A água que a mulher tinha era uma água que Jesus disse que quem beber dela sempre vai ter sede. É igual a vida de uma pessoa que não tem a presença de Deus, não tem o Espírito de Deus, não tem a presença de Jesus. Você já viu como que é a vida dela? É uma água que elas bebem que sempre tem sede. Porém, a água que Jesus nos dá é uma água que a gente tem ela permanente e eternamente, e é uma água que nos sacia todo instante, todo momento. Por que as pessoas, às vezes, você já percebeu que às vezes as pessoas às vezes tem que estar passando uma prova, mas uma prova, o negócio é tão feio, o negócio a gente está com glória, está dando risada, está doente, mas está dando glória, está dando risada, está feliz. A gente olha no semblante dele, é um semblante bonito. Sabe o que é isso? É a água da vida. É a água de Jesus. Você sabia que quando você levantou sua mão, aceitou Jesus, você começou a beber dessa água e essa água habita com você todo o tempo? E ele disse que esta água jorra de dentro de você. A vida de uma pessoa que tem esta água já não é mais a mesma. A vida já é diferente daqueles que bebem a água do poço e torna a aquecer. A mulher, ela disse assim: dá-me dessa água para que eu beba e não preciso mais voltar aqui e pegar dessa água do poço. Ela queria mudança. Eu falei em 2 tópicos rapidinho. Isso aqui é relâmpago, senão depois a gente vai me pegar depois. O 3, terceiro ponto, ela era sincera. Sabe que a palavra sincera no original quer dizer feiticeira? Sem máscara, sem maquiagem. Uma pessoa que se apresenta e se abre para Jesus, conta para Jesus seus defeitos, suas fraquezas, suas falhas, seus erros, suas transgressões, fala tudo para Jesus, sincera. Gente que não consegue atingir o que gostaria de atingir, como Paulo disse: o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não faço, o que eu não quero, isso faço. Isso é uma pessoa sincera que se coloca diante de Deus e diz: Deus, eu não posso, não consigo. E ela disse assim, vamos ver a sinceridade dela. Versículo Marcelo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. 17. A mulher respondeu e disse: não tem marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido. 18. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Sincera, falou a verdade, não ocultou, não se escondeu, apresentou para Jesus sua situação. Você sabia que muitas vezes a gente devemos nos colocar, às vezes, num lugar assim, que nem essa mulher fez, e apresentar para Jesus nossas fraquezas, dizer: Jesus, eu não posso. Às vezes a gente até parece que está reclamando, mas não é reclamando, nem murmurando. Quando você vai ver Jó diz assim: Deus parece que está de mal comigo, Deus parece que afiou as suas flechas e Ele está me atingindo com as suas flechas. Quando você vê Jeremias, no capítulo 3 de Lamentações, você vai ver: Deus parece que está com brincadeira comigo. É Jeremias falando: você parece que Deus está com brincadeira comigo, já quebrou meus dentes, estou me espinhando. Então, mas quando você vai ver, eles não estão murmurando, não estão reclamando, não estão se maldizendo ou maldizendo a Deus, ou falando mal de Deus, ou dizendo que Deus é mal com eles. Eles estão sendo sinceros, dizer: Deus, eu não estou entendendo, Deus, parece que o Senhor está me castigando, eu estou aqui, o Senhor me
o que essa mulher fez. Foi sincero dentro dele. Eu não tenho marido. E Jesus disse: o que você tem, não tem. Mas agora vamos para o 4. Maravilha. Para acabar logo. 4. Vamos ver aqui. 4. 20, versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Deixa eu ver aqui. 21. Disse-lhe Jesus: creio que agora que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. 22. Vós adorais o que, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. 24. Disse-lhe: Deus é Espírito. Jesus falou: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O quarto ponto aqui é a verdadeira adoração. Foi o que Jesus apresentou para ela. Você viu que ela acabou? Vocês judeus, dizem que é em Jerusalém, mas os nossos pais, ela dizia assim, porque ela não conhecia Jesus, ela não sabia quem era ele. Os nossos pais adoravam nesse monte, era aqui a adoração. Vocês dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus disse para ela que não, nem em Jerusalém, nem no monte adorareis ao Pai, mas a adoração seria em espírito e em verdade. Sabe o que eu entendo com isso? Independente da denominação, seja ela ou lá ou bem, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com pessoas que o adorem em espírito e em verdade, independente do lugar em que está. Deus está procurando, o texto diz que Deus procura, e Ele procura nesta noite pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Porque Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito. Essa é uma adoração verdadeira. Foi o que Jesus transmitiu para ele. Vamos correr, senão alguém vai bater. 5. Para acabar. O 5, nós vamos ver. Versículo 25. A mulher disse: eu sei que o Messias, que é chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. 26. Disse-lhe Jesus: eu o sou. Eu que falo contigo. 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, que foi à cidade, e disse àqueles homens. 29. Vinde, vede um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? O quinto é o reconhecimento dos Messias. Quando você reconhece que Jesus é o Cristo, que é Ele o Messias, que é Ele o Salvador, que você está com Ele, e que Ele está com você, quando você reconhece isso, você nem imagina o que acontece no mundo espiritual. Você não tem noção das coisas espirituais que acontecem. A gente, nós, como somos natureza, não temos essa natureza pecaminosa, a gente sabe que hoje a gente só permanece de pé, só está firme com Jesus, por causa que Ele nos fez conhecer quem Ele é. Todos nós que estamos aqui, a gente não conhecia Jesus, a gente ouvia falar do seu nome, ouvia falar da sua história,
mas conhecê-lo, Ele, como Ele é, e saber que hoje nós temos tudo, independente se alguém diz que a gente não tem nada, mas a gente sabe que tem tudo. Como você vê no livro dos Salmos 23, um salmo bem conhecido, né? Salmo 23, o Senhor, está assim no texto, na sua Bíblia, o Senhor é o meu pastor, esquece o I, assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No texto original, no grego original, está dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. É Ele, como Messias, como Cristo, que habita conosco, que é a água da vida, que vem e que há um dia de nos levar para a sua glória, para juntos estar com Ele todo o tempo. É com Ele que a gente deve estar todo momento, na nossa casa, no nosso lar, na rua, no trabalho. A gente não pode deixar de falar dos feitos dele. A missão que Jesus veio como Messias foi de preparar pessoas, escolher pessoas e preparar essas pessoas, e disse assim: ide, fazeis discípulos. Você já notou que não é pastor que gera ovelha? É ovelha que gera ovelha. O pastor, ele tem uma missão muito grande aqui. Se não for a presença de Deus na vida dele, se não for o Espírito na vida dele, a gente estamos perdidos. Mas gerar ovelha é ovelha. Eu preciso fazer a minha parte. Eu tenho essa presença de Deus comigo, independente de onde eu estou. Eu aproveito as oportunidades. Você notou que quando Jesus se encontra com a mulher, a primeira coisa que ele faz é pedir água para ela? Sabe o que ele estava fazendo com isso? Criando uma oportunidade para ter um diálogo. Às vezes a gente fica esperando a oportunidade surgir. Oh, Deus, me dá a oportunidade. Mas se você é uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida e que o rio flui dentro de você, você cria as oportunidades. Uma coisa que eu aprendi que é muito fácil é evangelizar pessoas que têm criança no colo. É muito lindo. A criança é uma porta que Deus te dá a oportunidade para você falar de Jesus. Não tem coisa melhor. Você vê uma criança no colo de uma mulher, de um homem, se aproxima, começando com a criança. Você vai ver que logo você já está transmitindo Jesus para aquela aula. Vocês são muito silenciosos, gente. Vamos lá,